é o inverno em Portugal. Neste episódio vou falar sobre como costuma ser o inverno em Portugal e sobre o inverno atípico que se viveu em 2026. Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao Portuguese with Jess, a podcast for upper beginner learners. I'm Jess, and in today's episode, I'm going to talk about winter in Portugal, how this year's weather has been atypical, and about the coldest place in the country. I would like to remind you that you can always download the free study guide that comes with each episode of this podcast. It includes a side-by-side Portuguese-English transcript and translation, a topic-based vocabulary list, flashcards, and a small comprehension exercise to help you consolidate what you have learned. Now, let's begin. Bora lá começar. Por norma, o inverno em Portugal não costuma ser muito rigoroso, nem extremamente frio. Em Portugal, o inverno começa a 21 de dezembro e termina a 20 de março. Os meses de dezembro e janeiro costumam ser os mais frios do ano. No entanto, as temperaturas oscilam consoante a região. No norte de Portugal, por norma, chove muito, faz frio e o tempo é ventoso. E é precisamente no norte de Portugal, no distrito de Bragança, que se situa a cidade mais fria do país, Miranda do Douro. Pois, lá faz mesmo briol. Esta expressão idiomática, estar fazer briol, quer dizer que faz muito frio e é bastante utilizada no inverno. Neste contexto, briol é sinônimo de muito frio. Por isso também se pode dizer que briol para exclamar que frio. No entanto, o distrito mais frio do país é a Guarda. Lá neva e as temperaturas também chegam a graus negativos. Este distrito fica na região centro do país, faz fronteira com Espanha e inclui grande parte da Serra da Estrela, que é a maior cadeia de montanhas em Portugal e o lugar mais alto do continente, com 1993 metros de altitude. Quando se fala em Serra da Estrela, é inevitável não pensar em neve, já que é o único local no país com uma estância de esqui. As ovelhas lá produzem lã de boa qualidade com a qual se faz burel, um tecido feito totalmente de lã. Além disso, o leite dessas ovelhas é a matéria-prima para produzir o famoso queijo da Serra da Estrela. Nesta altura do ano, independentemente da localização, muitas pessoas queixam-se do frio que sentem quando estão dentro de casa, já que a maioria das casas portuguesas não está bem preparada para lidar com o frio. Muitas casas não têm bons sistemas de isolamento térmico, aquecimento central, nem ar-condicionado. Por isso é comum estar em casa com uma manta sobre as pernas e perto de aquecedores elétricos, a gás ou a óleo. Ou então aquecer os espaços com uma lareira ou uma salamandra. Para além do desconforto térmico, muitas casas também podem ter bolor e mofo no inverno. Isto acontece por causa dos altos níveis de umidade que se instalam nas casas. Por isso, também é comum as pessoas terem desumidificadores que retiram o excesso de umidade do ar. Outra das características de uma casa portuguesa
típica é não haver máquina de secar roupa, o que leva a que muitas pessoas andem sempre à procura de um pouco de sol para estenderem a roupa. Ou então que se desloquem a lavandarias de serviço próprio. Este ano o inverno foi mais rigoroso do que o normal. Choveu muito, um pouco por todo o país e algumas zonas sofreram realmente grandes danos devido às cheias, inundações, que se fizeram sentir em cidades como Alcácer do Sal, Leiria e Coimbra. Isto fez com que grande parte da população se questionasse acerca da ausência ou da falta de eficácia dos sistemas de prevenção de cheias, de escoamento de água das cidades e das barragens. Muitas barragens ficaram cheias e algumas até transbordaram. Houve muitos danos materiais devido às tempestades, depressões, às inundações e aos ventos fortes. Muitas casas ficaram destruídas e algumas sem telhado, eletricidade, água e internet. Veículos ficaram submersos, árvores caíram, muitas pessoas ficaram desalojadas, fábricas ficaram arrasadas e muitos animais sofreram com isto tudo. Na costa da Caparica houve até um deslizamento de terra derrocada e algumas pessoas tiveram de abandonar as suas casas. A Proteção Civil, bombeiros, voluntários e câmaras municipais das zonas afetadas ajudaram a população. Mas mesmo assim houve algumas mortes e feridos. Esta situação meteorológica fora do comum veio alertar o país para as consequências das alterações climáticas e para a necessidade de desenvolver infraestruturas capazes de diminuir os efeitos do mau tempo e de catástrofes desta natureza. Este foi o inverno atípico que se viveu em Portugal em 2026. Agora, conta-me, como é que foi o inverno na tua região? Choveu? Nevou? Fez vento? Fez sol? Muito obrigada por teres assistido a este episódio. If this episode helped you learn vocabulary related to winter weather and you want to start using some of the new words and expressions you have learned, you can leave a comment and share how is the winter in your city. Don't forget to subscribe if you haven't already or to share the podcast with other learners of European Portuguese who want to improve their listening comprehension. Vemo-nos para a semana. Até lá, fica bem!